o ex-diretor, né, de serviços da Petrobras, Renato Duque, está próximo de fechar um acordo de delação premiada. Uma reportagem do jornal o Globo revela que ele já se tornou colaborador da Força Tarefa em um acordo internacional e está agora em negociação avançada para delatar casos referentes à Lava Jato. Duque é considerado, né, o principal operador do PT no Petrolão. De acordo com as investigações, ele teria recolhido propina ao partido na Petrobras durante os 8 anos de governo Lula e metade do primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. A reportagem do Globo informa ainda que o acordo negociado por Renato Duque, se assinado, deverá também ser submetido à homologação do juiz Sérgio Moro. Vera, começa esse tema com você. Essa delação do Duque aparece, né, poucos dias depois aí da decisão, né, da segunda turma lá do Supremo, que retirou trechos do acordo da Odebrecht de Curitiba, né, o acordo lá com a delação. Coincidência ou não existe coincidência nesse jogo político? Vera, quais as suas considerações a esse respeito? Não existe coincidência, existe método, né? A gente tem falado muito disso aqui. A Força Tarefa de Curitiba, ela joga com um cenário amplo, ela joga com todas as peças que ela pode, a depender de como está o tabuleiro de xadrez. O Renato Duque começou a depor e a entregar o que sabe sobre o esquema do PT na Petrobras há quase um ano. A gente falou dos depoimentos dele estarrecedores aqui no 3 em 1. Falamos longamente. Eu me lembro que o Andreasa saudou o fato dele falar fora mesmo de delação, que isso tinha um peso maior, porque ele se autoincriminava sem garantir ainda os benefícios, etc, etc. Então, a maioria das revelações não é nova. A gente já sabe qual é o enredo que ele conta. E qual é este enredo? Que sim, que funcionava na Petrobras, na diretoria por ele ocupada e em outras, um esquema de arrecadação para partidos políticos, que na diretoria dele quem mandava era o PT. Ele nega que tenha sido indicado pelo Zé Dirceu, conta como foi sua indicação, que houve uma disputa entre Delúbio e Silvio Pereira, e prevaleceu o Silvio Pereira, e que o Zé Dirceu foi quem arbitrou. Por isso que se associa normalmente ele ao Zé Dirceu. Mas ele dá a sensação de ser alguém que tinha mais contato direto com o próprio Lula e com o Vaccari do que necessariamente com o Zé Dirceu. Ele conta que Vaccari e Antônio Palocci eram 2 braços operacionais do Lula para exigir a propina na Petrobras. E o principal episódio narrado por ele dá conta de como foi feita a negociação entre a Sete Brasil e os estaleiros, vários deles criados só para esse fim, para a construção de plataformas no pré-sal. E isso teria uma propina que variava de 0,9% a 1%, a depender do estaleiro. E essa propina, que normalmente seria dividida meio a meio entre os da casa, que eram os da Petrobras, e os do PT, neste caso específico, o Lula teria dito especificamente que não. Dessa vez é 2/3 para o PT e 1/3 para os da casa. Isso teria até revoltado o notório Pedro Barusco, aquele que amealhou uma fortuna no exterior. Então, ele põe muito o Lula na jogada, Patrick. E por que isso vem à baila agora? Justamente pela necessidade de guarnecer de informações um nexo entre os casos do Lula e a pilhagem na Petrobras. É isso que a Força Tarefa está fazendo, está robustecendo ao trazer de volta ao tabuleiro peças que estavam ali meio na reserva, Antônio Palocci e o Renato Duque. Isso reforça a narrativa de que sim, o caso Lula tem tudo a ver com o caso Petrobras. E aí tenta evitar a segunda parte da estratégia da defesa do Lula, que é tirar de vez os processos lá de Curitiba. E complica ainda vez mais a situação do ex-presidente, né, Marcelo Madureira? Sem dúvida nenhuma, Patrick, e tem um dado muito importante que você mesmo frisou agora, é que é um acordo internacional, ou seja, envolve a SEC, a agência americana Security and Exchange Commission, que cuida justamente da lisura das empresas de capital aberto, da gestão, né, da credibilidade da gestão das companhias de capital aberto, protegendo principalmente os acionistas minoritários, né, que é a ideia da economia liberal, né, você justamente
engrandecer a poupança individual, incentivar a poupança individual para as pessoas comprem ações, principalmente de empresas sólidas, importantes como a Petrobras, que foram os acionistas minoritários, principalmente no Brasil, as pessoas se lembram, levantavam o seu fundo de garantia, né, para poder comprar ações da Petrobras, achando que estavam fazendo um ótimo negócio, sem saber que a Petrobras estava sendo roubada, né, estava sendo esquartejada pela quadrilha PMDB, PP e PT. E lá nos Estados Unidos, inclusive, as pessoas já estão recebendo, né, dessas ações que a SEC está movendo contra a Petrobras, já estão sendo indenizadas. Aqui no Brasil, eu não vejo por parte da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, que trata desse assunto aqui no Brasil, o menor respeito aos acionistas, principalmente aos acionistas minoritários. Isso só degrada o mercado bursátil, né, o mercado de bolsa de valores, as ações. Isso é impressionante, alô. porque essa delação do Renato Duque tem valor internacional, isso aí é chumbo grosso. O Carlos Andreasa, o que você acha, hein? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Opa. Abemos Andreasa? Abemos. Carlos Andreasa. Tá lindo. Pessoal, vamos lá. Obrigado, queria estar em Búzios com você, Marcelo Madureira. Olha só, vamos lá. Por partes. Primeiro, é evidente que chega-se a uma altura do campeonato de peças preenchendo o tabuleiro em que não é qualquer delator ou possível delator que tem valor, né? Que o que ele tem a dizer tem peso, é decisivo. Lá no começo, os primeiros que delataram podiam entregar pouca coisa, não havia nada, compunham o cenário. Nessa altura do campeonato, havendo a delação dos executivos da Odebrecht, o Renato Duque seria descartável. E exatamente como a Vera disse, estava no banco de reservas. Ele era um colaborador importante, já tinha sido beneficiado pela sua disposição de abrir o jogo, mas jamais havia firmado um acordo de delação premiada, porque aquilo que ele teria a oferecer já havia sido oferecido pela Odebrecht. Servia bem a força-tarefa e a justiça, ao juiz Moro. A casa caiu, houve a decisão da segunda turma, as delações da Odebrecht relativas ao Lula foram tiradas do Moro nos processos restantes que estão com ele, e aí o Duque se faz necessário. Ponto final. É método, como disse a Vera. Perfeitamente. O que eu gostaria de acrescentar é o fato, e para mim é um ponto muito importante desse momento, a disputa de poder entre Ministério Público e Polícia Federal, tendo as delações premiadas, a possibilidade de fazer acordos de delação premiada como objeto. Vocês vejam que a delação do Renato Duque, negociada com o Ministério Público, tem o Antônio Palocci como um dos principais delatados, junto com Lula. Né? Isso porque o Antônio Palocci era cacique nessa história. O que torna estranho nessa altura, pela mesma explicação da falta de peças, o Palocci se tornar, por meio da Polícia Federal, delator. Essa disputa, nesse momento, Ministério Público e Polícia Federal, tem que estar presente permanentemente nas análises, pelo menos segundo a minha visão. O Antônio Palocci havia negociado longamente, talvez seja um dos assuntos mais tratados aqui, a delação fetiche do Antônio Palocci, tratado com o Ministério Público, não avançou publicamente, segundo os procuradores, porque ele não teria muito o que entregar, ou não teria a entregar aquilo que eles esperavam. E aí vem a Polícia Federal e fecha essa delação. Esse tabuleiro de disputa precisa ser compreendido, e a delação do Renato Duque, embora o método tenha sentido, embora faça sentido que a delação dele se estabeleça para preencher a lacuna aberta pela retirada do Lula, das delações do Odebrecht sobre o Lula, essa disputa está na ordem do dia. Essas duas delações fazem parte de uma competição que está em curso.
Eu só acho que uma coisa não inviabiliza a outra necessariamente. Vai depender de como o juízo lá de Curitiba, e aí o juiz Sérgio Moro, vai avaliar, vai valorar uma e outra delação. Delatores são delatados e vice-versa desde que a Lava Jato começou, pelo fato de que são todos eles bandidos e estavam todos eles envolvidos no esquema de pilhagem da Petrobras. Então, uma hora... Quando o João Santana fala, ele entrega Marcelo Odebrecht e vice-versa. Delcídio Amaral entrega Nestor Cerveró e vice-versa. Então, se passar de delator a delatado varia muito de acordo com a ocasião. Mas os benefícios independem do fato de você ser delatado por alguém, porque você parte do princípio de que quem está delatando é bandido também, e aí por isso vai ser beneficiado. Esta diferença de PF e Ministério Público, eu acho que pode fazer se mostrar mais dramática quando o Ministério Público tiver de, por exemplo, oferecer uma denúncia contra alguém que delatou na PF. Eu acho que aí vai haver uma má vontade, e aí o Andreasa tem razão. Por exemplo, na hora de oferecer as penas do Palocci, eu acredito que o Ministério Público pode ter má vontade pelo fato dele ter recorrido ao guichê vizinho para fechar a sua delação. Mas aí caberá ao juiz arbitrar essa disputa. A gente vai falar, acho, mais à frente, né, Patrick, sobre as farpas que houve entre o juiz Sérgio Moro e o TRF1. Vamos lá, claro. Que eu acho que é um outro capítulo importante. Então vamos entrar nesse capítulo. Mas só uma coisa, Patrick. Oi, vai lá, Andreasa, claro? Para complementar, porque a Vera tem razão, e tem um fato anterior. Embora o Supremo já tenha formado maioria, a votação não terminou, tenha formado maioria, 6 votos, para que sim, a Polícia Federal possa negociar acordos de delação premiada, ainda está pendente se, uma vez negociada a delação pela Polícia Federal, esse termo deverá ser chancelado ou não pelo Ministério Público, antes do processo de homologação pelo juízo. Então, ainda antes da oferta de denúncia, a Vera tem toda a razão, quer dizer, ainda antes da possível má vontade do Ministério Público em oferecer denúncia com base em delação firmada pela Polícia Federal, é bastante provável, se encaminha para isso, que o Ministério Público tenha que chancelar a negociação feita pela Polícia Federal antes da homologação pela Justiça. É um cenário problemático, porque sempre será quando envolvendo disputa de poder. Só sobre a coisa do Duque, acho que é importante a gente dizer, e aí a gente vai ver mais à frente, mas o que diz aí a reportagem do Globo e o que dizem fontes com as quais eu conversei hoje depois disso, que essa delação seria boa, porque viria amparada por muitos extratos bancários, comprovantes de depósitos, principalmente em contas no exterior. E ele fala naquele depoimento de um ano atrás, o qual eu reassisti hoje, que os depósitos, ele preferia que fossem sempre no exterior, se recusava a receber aqui no Brasil, e que depois de 10 milhões de dólares ele simplesmente parou de contar, porque achou que estava bom demais e tal. O que ele vai devolver em contas que estão em Mônaco e outros países equivale a 86 milhões de reais, Patrick. A gente, às vezes, vai passando tempo, a gente perde a medida do que se roubou. É uma enormidade de dinheiro. E deve ter sobrado algum outro tanto, hein, Vera? É bem capaz. Outro tanto deve estar guardado por aí para garantir, né? O futuro da família. Bem capaz. Ou não? Sim, certamente. Claro.